Vamos agora a Porto Alegre com o repórter Juan Romero, que acompanhou hoje a entrevista, pronunciamento, né, do governador Eduardo Leite, que abandonou aí o governo gaúcho. Juan, boa tarde para você. Muito boa tarde, Cristiano Panvec, boa tarde, Lana Kahneman, Cláudio Humberto, todos que estão nos acompanhando aqui no Bastidores do Poder, aí na Rádio Bandeirantes de São Paulo. Exatamente, essa coletiva convocada pelo governo gaúcho, agora na tarde desta segunda-feira, confirmou então a renúncia do governador Eduardo Leite ao governo do estado e também hoje foi um dia do fico. O próprio governador Eduardo Leite citou que fica sim no PSDB e deixou em aberto o futuro político, já que citou que uma das falas mais enérgicas, mais fortes dele foi de que essa renúncia ao mandato do governo do estado abriria outras possibilidades no que diz respeito às eleições. Ele não cravou com certeza se será pré-candidato ou não à presidência ou a outro cargo eletivo, e citou também que as conversas com o PSD, partido de Gilberto Kassab, chegaram a acontecer, chegou a ter essa proximidade, mas ele preferiu a permanência no PSDB. Lideranças do partido já tinham divulgado na última semana uma carta assinada por diversos ex-governadores, deputados federais e pessoas também de grande relevância dentro do partido, pedindo para que o governador permanecesse na sigla. Antes da coletiva de imprensa, o próprio governador gaúcho teve uma conversa telefônica com João Dória, governador do estado de São Paulo, atual pré-candidato do PSDB, citando que estariam reafirmando esse sentimento de viabilizar essa alternativa para o país. O governador gaúcho também citou, durante essa entrevista coletiva, que ele respeita, sim, o resultado das prévias do PSDB, mas chegou a citar que o processo, segundo ele, não teria exclusividade, não seria 100% efetivo à medida que novos atores se envolvessem. Ele citou possíveis conversas com o MDB, com a União Brasil, a nível nacional, além da federação com o Cidadania, que já teria sido aprovado, então, em definitivo, no mês de fevereiro. Questionado também sobre o desempenho nas pesquisas eleitorais, Cristiano, Lana e Cláudio Humberto, ele citou que há diversos fatores além das intenções de voto que deveriam sim ser analisadas paralelamente para que se faça uma análise completa de qual candidato do PSDB, qual pré-candidato, qual pessoa a ser escolhida teria ou não o melhor desempenho. Lembrando que aqui há cenário estadual com a renúncia que deve ser concretizada nesta quinta-feira, dia 31, o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, recém-filiado então ao PSDB, vai continuar no cargo, ele que deve ser o candidato que vai dar prosseguimento ao projeto de governo liderado nesses últimos anos por Eduardo Leite. Ele é um dos principais players do partido aqui no estado e também não se descarta também uma possível aliança ou não com o MDB, que está ainda, já definiu nessa semana o pré-candidato ao Palácio do Piratini, mas não deve ser descartado também a nível estadual, assim como a nível nacional há essa conversa com o MDB e outros partidos, não deve ser descartada, Cristiano Panvec. Juan Romero, repórter da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, conosco aqui nos Bastidores do Poder. Obrigado, Juan. Bom trabalho por aí. Bom trabalho para vocês também. Um abraço a todos. Um abraço. Ô, Cláudio, é por essas e outras que cada vez me confirma mais que por essas e outras que o PSDB está onde está hoje em dia. Não é possível. Não é possível. Exatamente. Que confusão é essa? Sabe, mas tem outro detalhe curioso dessa história toda, né? Um dia desses, a gente discutindo ali no grupo e tal, eu vou até contar essa particularidade do jornal Gente, aqui da Rádio Bandeirantes. Aí o brilhante Daniel Batista, nosso editor lá, nosso chefe, o homem que fica lá, enfim, norteando a nossa participação sempre com muito brilho. Ele disse assim, esse é um caso muito curioso, ele fez um comentário mais ou menos assim, um caso muito curioso de um candidato com 1% nas intenções de voto que vira manchete e assim todo dia. Esse Eduardo Leite, né? Os caras não têm voto, não tem, enfim, as possibilidades deles são remotíssimas, né, de conseguir avançar em qualquer disputa eleitoral, mas ele recebe tratamento de, né, como é que eu diria, padrão candidatura que está na liderança das pesquisas, né? O que a gente vê, novamente, assim, são sinais muito ruins, né? Como você disse, Cris, por essas e por outras que o PSDB está onde está. Né? É um partido que luta contra ele próprio, é um partido que conspira contra ele próprio, né? É um partido que inventa prévias para tentar afastar ou para tentar derrotar ou impedir
que o governador de São Paulo, João Dória, seja o candidato. Foi para isso que inventaram as prévias. Inventaram o prévio no PSDB contra o Dória, sempre, né? A primeira foi lá quando ele quis ser candidato a prefeito, inventaram prévias, ele venceu, depois para governador inventaram prévias, ele venceu, e agora para presidente inventaram prévias novamente, ele foi lá e venceu as prévias, né? Só falta agora a campanha eleitoral, é muito mais difícil do que isso, mas as outras duas primeiras ele venceu. E aí, no fim, por que os tucanos inventaram essas prévias? Para dar aparência de democracia, de decisão democrática à escolha do candidato, né? Aí eles vão lá, fazem prévias e o cara vai lá e ganha. 44 mil eleitores aptos para votar, compareceram às urnas no Brasil todo, votaram, etc. e tal. Uma confusão danada, deu problema na urna, na contagem de votos, não sei o que e tal. O PSDB gastou 10 milhões de reais, salvo engano, acho que foi esse o valor. Gastou 10 milhões de reais nessas prévias, né? Para a gente assistir ao final dela com o presidente Bruno Araújo, o presidente do PSDB, com cara amarrada, porque ele estava entre os derrotados, anunciar a vitória de João Dória. E aí, o cara está ali, né? Está num processo entre as prévias e a convenção, exatamente o período em que o governo, ele, no caso o governador, ele articula a sua própria sucessão, etc. e tal, enquanto começa ali as tratativas para assumir a candidatura presidencial. E aí os derrotados voltam novamente à carga, né? Numa coisa vergonhosa, absolutamente vergonhosa, né? Numa atitude vergonhosa de puxar o tapete do escolhido, do eleito das prévias, né? De aplicar um golpe, na expressão do próprio João Dória esse fim de semana, ele chamou isso de golpe. Eu acho que ele não está longe da verdade quando afirma isso, muito pelo contrário, né? É uma falta de escrúpulos, né? Semana passada, acho que na quinta ou sexta-feira, no canal Band News TV, estava lá, eu fiquei assistindo a entrevista do senador José Aníbal, aquela cara de seriedade, etc., e fazendo apelos à concórdia no país, apelos a o país está dividido, é preciso que as pessoas conversem mais, façam política, e ele próprio, na mesma entrevista, defendendo essa facada nas costas do governador João Dória, porque ele não gosta do Dória, o Aécio Neves também não gosta, e outras pessoas não gostam. Quando a gente assiste hoje a notícia, ou vê hoje, se confirma hoje a notícia de que Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, derrotado por Dória nas prévias, decide renunciar que é um gesto de candidatura, né? Para se candidatar e para se desincompatibilizar do cargo, a tempo de se candidatar nas eleições de outubro e decide permanecer no PSDB, ele só tem duas alternativas. Ou ele é candidato ao Senado, ou é candidato à presidência da República, o que é muito mais provável. O que é que isso mostra? Que o governador derrotado nas prévias continuou no PSDB porque tem mesmo a expectativa, alimenta a expectativa de que vai se juntar com a velha guarda do PSDB e impedir a confirmação de João Dória como candidato na convenção do partido, a confirmação de João Dória como candidato a presidente. Quer dizer, é um partido que não deveria ter tucano que é uma ave tão bonita, né? Sabe que onde eu moro aparecem muitos tucanos, assim. É bonito de você observar uma ave muito. Não devia ser essa ave o símbolo desse partido, devia ser o escorpião, né? Porque assim, é uma traição ampla, geral e restrita que marca o PSDB ao longo de toda a sua história, né? É impressionante. Já começou com um ato de traição ao MDB quando resultou na fundação do PSDB. E de lá para cá, essa brigalhada interna no PSDB faz desse partido um partido que foi se consumindo em razão das suas próprias misérias, né? Em razão do seu próprio comportamento, até chegar à situação em que vemos hoje. E, como diz o Cris Panvec, não por acaso o PSDB chegou onde chegou. Só para complementar, Cláudio, se a gente pegar na história do PSDB, desde que ele foi fundado, em nenhum momento houve um período de
né, de prévias ali para a definição do nome federal. Sempre o candidato se colocou. Quando a gente chegou mais próximo dessa definição de prévias, foi lá em 2006, quando o José Serra e o Geraldo Alckmin se colocaram para disputar ali com o Lula, que tentava a reeleição. E ali, as prévias, né, o nome do candidato foi escolhido por um triunvirato. A decisão democrática de Fernando Henrique Cardoso, Tasso Gereissati e Aécio Neves naquela época, que davam as cartas ali no partido. E mais uma vez se prova que o PSDB... Centralismo democrático. Centralismo democrático do PSDB. Esse racha só enfraquece o partido. Agora que você vê o resultado das pesquisas, né? Mesmo que os dois candidatos do PSDB apareçam nas pesquisas, eles somam 3% das intenções de voto hoje. Quando que o PSDB ia aparecer com 3% das intenções de voto nas pesquisas? Então é resultado das decisões que eles tomaram. Toda eleição. Em São Paulo, na eleição do Dória, por exemplo, para prefeito, a primeira pesquisa deu 2%. Sim. E eu falei aqui nos microfones da Rádio Bandeirantes, me penitencio até hoje por isso. Eu disse, o PSDB podia ter arrumado um candidato melhorzinho. Eu lembro. Eu lembro. 2%. Eu digo, esse cara não vai ser eleito. Ele foi eleito no primeiro turno. É verdade. E o Fernando Henrique Cardoso... O PSDB sempre teve dificuldade, mas assim, pega no tranco de repente, sei lá. Enfim, tem tido sorte também, né? A questão, pesquisa não é bem um parâmetro, não, né? Eu prefiro me ater ao resultado da eleição mesmo. Em 2018, foram ridículos 4,4% de votos em todo o país, né? Agora teria a chance de melhorar um pouco esse desempenho, mas está difícil. Fernando Henrique Cardoso publicou, desculpa para encerrar, Cris, nas redes sociais, né, aspas, as prévias do PSDB foram realizadas democraticamente, assim sendo, penso que devem ser respeitadas, fecha aspas.